Novamente, bem-vindos à RA SIC Caxias, edição de hoje alusiva aos 80 anos da Rádio Caxias. Neste ano em que celebramos, então, 125 anos da SIC Caxias. Uma trajetória construída por lideranças, empresários e pela energia da nossa comunidade que impulsionou o desenvolvimento de nosso município e região. É com esse legado que afirmamos com orgulho, somos a casa de todos os futuros. Confiram o nosso vídeo. Uma casa não é feita apenas de concreto, vidro ou aço, e sim de histórias e pertencimento. Por isso, consideramos a tradição não como uma âncora que nos prende ao passado, mas como a raiz que nos dá a segurança para tocar o céu. Há 125 anos, escolhemos ser mais que uma estrutura física. Decidimos ser o ponto de encontro de todos os caminhos. Abrimos nossas portas para unir diferentes vozes da indústria, do comércio e dos serviços, para que ideias se cruzem e se multipliquem. Não estamos aqui só para testemunhar a passagem do tempo, e sim para projetar o amanhã. SIC Caxias, 125 anos. A casa de todos os futuros. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. A RA de hoje dá as boas-vindas ao palestrante, o pesquisador e documentarista multimídia, Juliano Barazual Flores, que abordará o tema Rádio Caxias, há 80 anos, a voz da cidade. Confiram nos telões as marcas que patrocinam e apoiam as edições da RA SIC Caxias. O projeto Degustar da edição de hoje é com a Vinícola Dom Afonso. A Vinícola Dom Afonso tem origem na tradição da família Gasperim, marcada pelo trabalho, pela valorização da família e pela produção de uvas na Serra Gaúcha. O fundador Afonso Gasperim começou produzindo vinho para consumo próprio e, devido à procura, oficializou a vinícola em 1982, aqui em Caxias do Sul. Localizada em uma das principais regiões vinícolas do Brasil, a empresa une tradição e tecnologia, mantendo foco na qualidade, no cuidado com a produção e na sustentabilidade. Atualmente, é conduzida pela terceira geração da família, com destaque para o enólogo André Gasperim, e vem conquistando reconhecimento internacional por meio de premiações em concursos de vinhos. Senhoras e senhores, agradecemos a presença das seguintes autoridades: Fabiana de Lucena, coordenadora de comunicação, representando a Prefeitura de Caxias do Sul; Wagner Petrini, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul; Alessandro Reck, presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão; e Guilherme D'Ambros Triques, diretor da Rádio Caxias. Também presidentes de sindicatos, de SIC e demais autoridades aqui presentes e imprensa. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hessler. Bom dia a todos vocês, um prazer muito grande estarmos aqui hoje reunidos. Te agradeço, Juliano, por palestrar numa importante RA que teremos, que é a comemoração dos 80 anos dessa rádio que tanto orgulha o nosso município. Guilherme, seu Paulo, obrigado por escolherem a Casa de Todos os Futuros, escolherem a SIC Caxias para essa comemoração.
Gostaria de saudar os meus vice-presidentes, o Oliver, o Marcos e o André, que atuam aqui junto comigo no conselho executivo aqui da nossa casa e que muito trabalharam num tema importante que eu em breve vou falar aqui na semana passada, na minha ausência enquanto eu estava em viagem aqui. Presidente do Conselho Superior, seu Nadir, muito obrigado por estar conosco, os integrantes do Conselho Superior, todos que estão aqui, Ágata, Conselho Deliberativo, obrigado por estar aqui conosco também. As nossas lideranças empresariais, os nossos presidentes de sindicatos, integrantes de sindicatos, os associados, né, e a massiva presença da imprensa, que tanto faz um trabalho belo para nós, como comunidade aqui em Caxias do Sul, na nossa região, no nosso país. Muito obrigado por estarem conosco e nos acompanharem em mais essa ARA. Senhoras e senhores, hoje essa casa recebe uma celebração que ultrapassa datas e estatísticas. Celebramos 80 anos de uma instituição que ajudou a narrar, dia após dia, a história de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha, a Rádio Caxias. Uma trajetória como essa não se constrói apenas com tecnologia ou com alcance. Ela se constrói, sim, com credibilidade. E essa credibilidade, sabemos todos, que não se improvisa. Ela é resultado de consistência, de compromisso com o fato e de respeito ao ouvinte. A Rádio Caxias atravessou décadas acompanhando transformações profundas, da era analógica à era digital, do rádio tradicional às múltiplas plataformas. Soube evoluir sem perder a sua essência na comunicação social. Seguiu onde o público estava, sem abrir mão daquilo que era informar com responsabilidade. Em tempos de excesso de informação, de notícias falsas, de escassez de confiança, o papel da Rádio Caxias e de toda a imprensa se torna ainda mais decisivo. Não se trata apenas de noticiar, trata-se de organizar o caos, separar fatos de ruídos, sustentar o debate público com base na realidade. Uma sociedade livre depende disso. Uma democracia madura exige isso. E é por isso, ao celebrar a Rádio Caxias, celebramos também o jornalismo sério. Celebramos cada comunicador, cada jornalista, técnico e profissional que ao longo dessas 8 décadas construiu essa reputação. Eu cumprimento de forma especial os diretores da Rádio Caxias, o seu Paulo Triquês, o Guilherme Triquês, e o coordenador de jornalismo, Thales, e todos os profissionais que fazem dessa emissora uma referência no Rio Grande do Sul. Há ainda aqui um paralelo que nos honra, porque assim que Caxias se aproxima dos seus 125 anos, e assim como a rádio, atravessamos gerações mantendo o compromisso de contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade. Somos instituições, seu Paulo, que carregam história, mas que operam com um olhar no futuro. Por isso, a nossa honra em ver a Rádio Caxias comemorando seus 80 anos aqui na nossa casa. E é com esse olhar que enfrentamos os desafios atuais. Importante ressaltar que na última semana, essa entidade, através dos vice-presidentes aqui da nossa casa, promoveu um painel para debater os impactos da proposta de redução de jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Tivemos uma adesão expressiva dos sindicatos patronais e dos empresários, que entenderam e atenderam o nosso chamado, participaram de forma bastante qualificada desse debate. A presença ativa dessas lideranças, inclusive, Petrini, na audiência pública na Câmara de Vereadores, demonstra que há um senso de responsabilidade coletiva em torno do tema. O debate ele foi técnico, foi objetivo e foi necessário. Discutimos custos, produtividade, emprego e competitividade. E o que emergiu dali foi uma preocupação compartilhada.
Por isso, a mobilização não se encerra e não se encerrou na semana passada. Ela é contínua e as entidades empresariais seguem alinhadas para levar esse posicionamento aos parlamentares que terão a responsabilidade de analisar e votar essa matéria. Quando os projetos avançarem para a comissão especial, haverá diálogo direto e consistente com deputados, conforme o encaminhamento deliberado na última quarta-feira. Amanhã teremos uma nova reunião sindical para aprofundar estratégias e consolidar os encaminhamentos das entidades. E aqui cabe um ponto central, que a defesa que fazemos não é de um lado contra o outro. Não há antagonismo entre quem empreende e quem trabalha. Há interdependência. Essas empresas, elas existem para gerar valor, mas também para gerar oportunidades. Empregos sustentam famílias, movimentam a economia e dão estabilidade social. É um cenário de elevado endividamento das famílias que trabalham nas nossas empresas. Qualquer medida que impacte emprego e renda precisa ser tratado com extremo cuidado. Os objetivos de empresários e trabalhadores são comuns: preservar empregos, manter renda, garantir condições para que a economia continue girando. Sem empresa, não há emprego. E sem emprego, não há empresa. E é por isso que o debate precisa ser conduzido com responsabilidade e sem simplificações. Senhoras e senhores, voltando ao tema dessa RA, se hoje falamos de futuro, é porque instituições como a Rádio Caxias ajudaram a construir o presente. Ao longo de 80 anos, a emissora registrou conquistas, desafios, vitórias esportivas da nossa dupla Caju, transformações sociais e transformações econômicas. Acompanhou o dia a dia, foi testemunha e muitas vezes protagonista da história da nossa região. Temos enfatizado que a SIC se define como a casa de todos os futuros. E não há futuro sólido sem memória, sem informação de qualidade e sem instituições que sustentem a sociedade. Que a Rádio Caxias siga cumprindo esse papel com a mesma firmeza que a trouxe até aqui. E, principalmente, obrigado, Rádio Caxias, a ajudar a contar com precisão a história que todos nós estamos construindo. Parabéns pelos 80 anos. Uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, a pesquisa Voz da Associada SIC 2026 já começou. Na SIC Caxias, valorizamos a escuta ativa e acreditamos que toda voz faz a diferença. Por isso, convidamos você, associada, a participar. Sua opinião é essencial para compreendermos melhor suas percepções, fortalecer nossa atuação e identificar oportunidades de aprimoramento. A iniciativa faz parte da Gestão e Integração 2026-2027. E ao responder à pesquisa, você também concorre à Amazon Echo Dot, conhecida como Alexa. O período de participação é de 22 de abril a 12 de maio. Você pode acessar, então, o QR Code que já está disponível nos telões. Também tem um QR Code no fundo do restaurante com a equipe da SIC. Contamos com a participação de todos. Senhoras e senhores, a edição de hoje marca os 80 anos da Rádio Caxias. Desde a sua fundação em 27 de abril de 1946, a Rádio Caxias é uma força viva e atuante para o desenvolvimento de Caxias do Sul. Ao longo de 8 décadas, o microfone da emissora esteve presente ativamente nas conquistas, anseios e acontecimentos da comunidade. Uma emissora nossa, voltada para as coisas da nossa terra, sintonizada nas necessidades da nossa gente.
Além da tradicional frequência 93.5 no FM, a Rádio Caxias apresenta intensa geração de conteúdos com o foco local nas redes sociais, oferecendo ao público e ao anunciante um canal completo, renovado e ainda mais próximo da sua comunidade. Rádio Caxias, há 80 anos, a voz da cidade. Convidamos para que assistam o vídeo da Rádio Caxias. Estão sintonizando o ZYF3 Rádio Caxias do Sul. Bom dia. Esta é a ZYF3. E agora no Rádio Jornal Madesati, um programa elaborado pelo Os governos da Alemanha e da Itália. O Persona desta segunda-feira. Estamos no ar com mais um programa Repertório aqui na Rádio Caxias. Os moradores de Caxias do Sul que estão com a Rádio Caxias, há 80 anos, a voz da cidade. Agora nós teremos o momento das homenagens antes da saudação do representante e da palestra. Então, para a entrega de placa da SIC Caxias, convidamos ao palco o nosso presidente, o Biratã Hesler, e para receber essa homenagem, para continuar conosco no palco para as demais, o diretor da Rádio Caxias, Guilherme D'Ambros Triques. Na sequência, por favor, os nossos vice-presidentes. Zuco, por favor, Marcos. Por favor, Oliver. Para compor a foto, por favor, em nome da SIC. Muito obrigada, nossa presidência. Agora, para a entrega de placa à Rádio Caxias, convidamos o presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, Alessandro Reck. Por favor. Why are you sitting? What kind of pills do you want? Ringing the bell, nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Don't get headlines feeding in the head. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America to kids by. Agora, para a entrega de placa, Rádio Caxias, convidamos ao palco o diretor de Relações Institucionais da Marco Polo, por favor, Rubem Bise. Obrigada, Bise. Convidamos agora para a entrega de placa em nome do Multimercados, Volney Basso. Senhoras e senhores, para a saudação, então, já está ao meu lado. Convido, então, o diretor da Rádio Caxias, Guilherme Triques. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da SIC, Biratã Hesler, sua diretoria, as autoridades, empresários e empresárias aqui presentes. Meus cumprimentos ao nosso palestrante de hoje, o pesquisador e documentarista multimídia Juliano Flores, que vai nos contar um pouco mais sobre a trajetória dessa emissora que tanto nos orgulha. Quero também reconhecer a presença de nossos patrocinadores e parceiros comerciais, muitos deles aqui nesta sala. Vocês são parte fundamental dessa história. A Rádio Caxias existe e se mantém forte também graças à confiança que depositam nesse veículo há tantos anos. Muito obrigado.
e um reconhecimento especial aos nossos funcionários, aos que estão aqui e os que ficaram na emissora para manter a nossa programação no ar. Uma rádio não existe sem as pessoas que a fazem todos os dias. Vocês são a alma dessa empresa. Celebrar os 80 anos da Rádio Caxias é celebrar uma trajetória que se confunde com a própria história dessa cidade. Nascida em 27 de abril de 1946, fruto do esforço coletivo de lideranças que acreditavam que Caxias do Sul precisava de uma voz, a emissora cresceu junto com a cidade. Acompanhou seu desenvolvimento industrial, suas transformações culturais, seus momentos de alegria e também suas dificuldades. Desde o primeiro dia, a Rádio Caxias se estruturou sobre pilares que permanecem vivos até hoje. Jornalismo sério e comprometido com a verdade, esporte com emoção genuína e uma proximidade real com a comunidade. Essa identidade não foi construída por acaso. Foi construída diariamente por cada profissional que passou pelos nossos estúdios ao longo dessas 8 décadas. A rádio esteve presente em momentos que marcaram nossa cidade, nas grandes conquistas esportivas da dupla Caju, que mobilizaram gerações de torcedores, nas coberturas jornalísticas que ajudaram a fiscalizar, informar e promover melhorias para a população, nas campanhas solidárias que mostram quanto essa comunidade sabe se unir quando é preciso. Em cada um desses momentos, a Rádio Caxias estava lá, como parceira, como testemunha, como voz. Ao longo desses 80 anos, a emissora também soube se reinventar. Do AM para o FM, do FM para o digital. Do estúdio para as plataformas que hoje permite que qualquer caxiense, em qualquer parte do mundo, acesse a sua rádio de origem. A tecnologia mudou, o mundo mudou. Mas a essência, o compromisso com Caxias do Sul e com quem vive aqui, esse não mudou. Receber essa homenagem da SIC é motivo de muito orgulho para todos nós da Rádio Caxias. A SIC representa o empreendedorismo, o desenvolvimento que faz dessa cidade uma referência no Brasil. Compartilhar este momento com essa entidade é o reconhecimento de que a Rádio Caxias também é parte do tecido econômico, social e cultural dessa comunidade. E é também um compromisso renovado, de seguir sendo, por muitos anos ainda, a voz dessa cidade. Com seriedade, com paixão e com o mesmo respeito que sempre tivemos por esse povo extraordinário que nos acompanha há 80 anos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, e para falar mais sobre os grandes momentos com projeções exclusivas de áudios e imagens históricas, relembrando fatos e personagens que marcaram a nossa região, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Juliano Flores. Bem-vindo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez nesta casa, a qual eu tenho tantas alegrias e vem de sangue. Primeiro eu quero agradecer à família Triquês, ao Guilherme, ao seu Paulo, por esse convite de fazer a curadoria de conteúdo sobre os 80 anos da Rádio Caxias. E foi um trabalho que para mim é muito prazeroso, especialmente quando coube a nós escolhermos o que fazer. E eu logo pensei nessa entidade, a SIC, justamente no dia que a Rádio Caxias faz 80 anos. A entidade a qual eu fiz parte também, e muito me orgulha a presença de todos vocês, amigos da Rádio Caxias, da SIC, anunciantes da Rádio Caxias, funcionários da Rádio Caxias, autoridades. Então, parabéns a vocês e tenho certeza que será uma viagem no tempo muito prazerosa. Bem, nós vamos, para mim, é muito importante estar aqui hoje, inclusive na SIC, na presença da minha família. Todos já me pediram aqui vários. E o teu pai? Todos sabem, o meu pai, o Gildo Flores, foi gerente da emissora e traz, Guilherme, um grande abraço. Ele não quis estar hoje aqui em função de se sentir muito emocionado, como já teve ao visitar a exposição na Festa da Uva da Rádio Caxias. Mas congratula com todos vocês e sabe do carinho que sempre recebeu dos ouvintes da Rádio Caxias, dos clientes e também da direção da Rádio Caxias. Lá em 27 de abril, até agora, e eu, como estudioso do meio rádio,
está aqui o Alessandro, que é presidente da AGET. Falo para vocês, sem dúvida nenhuma, o patrimônio imaterial que nós temos em Caxias do Sul com a Rádio Caxias. E ter acesso a esse acervo, os senhores hoje vão poder ter a ideia do que realmente tem aqui, e em termos até mesmo de um estudo antropológico da nossa evolução. Mas vamos lá, porque o tempo, daqui a pouco vem o comercial, né, Lisete? Rádio é assim, o comercial, como diz o Carlos, é que nós temos que faturar. Rádio Caxias, 80 anos, a voz da cidade. Vocês estão ouvindo isso desde dezembro, e hoje é justamente o dia. Está aqui a peça que começou a rádio, o gongo, que dava a primeira hora certa. A rádio foi fundada em 27 de abril de 46 por esses 3 empreendedores. Arnaldo Balvê, que montava uma cadeia de rádio logo após a guerra, chegou a ter 15 rádios, né, no Rio Grande do Sul. A Caxias foi a segunda. Joaquim Pedro Lisboa foi a pessoa que fez o Elo. Era também pai da Festa da Uva. Veio de Rio Pardo, aqui trabalhava um homem de grande visão. Ele já sabia a necessidade de ter uma emissora de rádio para justamente trabalhar os anseios da comunidade. O Joaquim Pedro Lisboa começa a trocar cartas com o Arnaldo Balvê para instalar uma rádio aqui. O seu Paulo, inclusive, em um determinado momento, entregou nos 40 anos da Rádio Caxias cópias dessas cartas que estavam destinadas à família Balvê. Ele já tinha interesse antes de adquirir a rádio. E aquele senhor da direita chamava-se Luiz Napolitano, que era o representante aqui em Caxias do Sul dos diários associados, ou seja, revista O Cruzeiro. Quando se fala em diários associados, revista O Cruzeiro, fala-se Assis Chateaubriand. Era o homem que representava o Chateaubriand em Caxias. E tinha aqui um serviço de alto-falantes na praça, o serviço Guacira, onde tinham várias pessoas que começavam a falar no microfone. Entre eles, o primeiro locutor da Rádio Caxias, que todos conheceram, Mário Ramos. Bom, senhores, vamos começar a viagem então, porque o tempo... Nós vamos diretamente voltar no tempo e ir a 1946, no primeiro dia da Rádio Caxias. Schmidt, está aí o teu hotel. Vamos lá. De 27 de abril de 1946. Esse é Oswaldo de Assis. Na cidade. Almas e corações ansiosos para os resultados do grande acontecimento que se avizinhava e que viria a se constituir num dos grandes sonhos da população de Caxias do Sul e da região nordeste do estado. O local, anexo do Recreio Guarani, na Avenida Júlio de Castilhos. Motivo da expectativa, inauguração da Rádio Caxias do Sul. E para que nossos ouvintes, os que acompanharam o surgimento da nossa emissora, possam lembrar, vamos retroceder na esteira do tempo e chegar até a noite de 27 de abril de 1946, quando Ataíde Ferreira anunciava a primeira hora certa para os milhares de ouvintes que já então possuíamos. E agora, a firma Bragatti Comandante e Companhia Limitada, as joalherias e relojerias que toda a cidade conhece, vai fornecer a primeira hora certa de nossa emissora. Ao soar do gongo, serão exatamente 20 horas e 38 minutos. Exatamente 20 horas e 38 minutos, uma oferta da firma Bragatti Comandante e Companhia. A inauguração foi no Guarani. A orquestra... Este é Mário Ramos falando. Sob a direção do maestro Cosner, no dia da inauguração, dia 27 de abril de 1946. Amados ouvintes, bom dia. Esta é a ZYF3 Rádio Caxias do Sul, a voz da metrópole do Vinho, que vai iniciar suas irradiações na frequência de 1460 quilociclos, onda de 205,48 metros. ZYF3, uma estação de propriedade das emissoras reunidas, tem seu estúdio e administração, a Avenida Júlio de Castilhos. Rádio Caxias do Sul e seu equipo móvel integrando a caravana oficial de Sua Excelência, o General Eurico Gaspar Dutra. Esta emissora prosseguirá transmitindo todas as solenidades que hoje se realizam em Caxias. Rádio Caxias do Sul.
Sul, a emissora oficial da Festa da Uva, transmitindo as solenidades do 75º aniversário da imigração itálica no Rio Grande do Sul. Essa era a Rádio Caxias nos anos 40, já na primeira década, e vejam que já era dotada de tecnologia. A primeira delas, eu vou ter o prazer de 80 anos depois dar a hora certa que vocês viram que foram dadas. Atenção para a hora certa. E assim se dava a hora certa da cidade pela Rádio Caxias. Já patrocinada, pessoal, pela Brajac e Comanduli, que era a óptica caxiense, se não me engano. Os publicitários mais antigos que estão presentes aqui podem confirmar. E assim era os anos 40. Nós já vamos andar mais uma década. A década de 50 foi o período de consolidação da Rádio Caxias. Ela começou, como vocês viram ali, no Guarani, e aí nos anos 50, em 1950, se muda para o edifício CB, está aqui o Pedro, que é o City Hotel. E ali é instalada, então, a nova sede da Rádio Caxias em 1950, já dotada de auditório. E muito interessante, porque a equipe da Rádio Caxias, capitaneada pelo Nestor Riso, levou o pessoal, e aí eu digo, o grande cérebro, o senhor Jimmy Rodrigues, para estagiar na principal emissora da época, que era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então a Rádio Caxias já nascia com que hoje a gente trabalha com expertise e de buscar referências. A referência da Rádio Caxias era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a principal emissora do país. E aí se criou uma espécie, como o Jimmy mesmo me confidenciou em depoimentos lá para o documentário, a Rádio Caxias era uma espécie de mini rádio nacional. Vejam por quê. Aqui é o Arnaldo Balvê inaugurando a Rádio Caxias com som original, nós vamos colocar agora. Eu só vou pedir desculpas para vocês, porque a qualidade de som pode ser abafada, porque afinal são sons que têm 79 anos. Então a tecnologia, por mais que a gente evoluiu, tem ainda aquele som que até alguns acham um charme. Vamos lá. Conhecemos perfeitamente a sensibilidade artística da gente de Caxias. Nesse momento, a Rádio Caxias do Sul está falando diretamente de seu auditório. Ave Rádio Caxias, aqui tens uma parcela da juventude caxiense. O mundo dá tantas voltas. Notável novela de Raimundo Lopes, hoje às 21h30. Cancioneiro das Coxilhas. Inicia-se neste momento, ouvintes, o mais antigo informativo da ZYF3, o Rádio Jornal Eberly. Rádio Caxias do Sul falando diretamente da Colina Fantasma do italiano Flamengo e Fluminense. Senhoras e senhores, o placar continua de 0-0. Resposta em circulação. O balão vem cair agora em poder do ataque. Promoção com cartas, interatividade, comércio, sabão Rinço. Este é o auditório e era lá no City Hotel. A Rádio Caxias era dotada deste auditório com 80 lugares, onde faziam programas de radionovelas, escolas, né? Ali as pessoas, a gente viu ali as alunas do Colégio São José, programas infantis como Histórias do Tio Arthur, onde à tarde as crianças, né, tinham um maternal no sábado à tarde, no matiné, eles frequentavam os estúdios da Rádio Caxias, assim como programações culturais de trovadores, capitaneadas pelo então líder nessa parte do segmento, que era o senhor Joaquim Pedro Lisboa. Gostava muito das tradições, fundador, além da Festa da Uva, do CTG Rincão da Lealdade e idealizador da Rádio Caxias. Então essa era a estrutura, a cidade tinha então ali o meio cultural. As novelas, como eu falei para vocês, eram todas radionovelas,
dirigidas pelo Joaquim Pedro Lisboa e pelo casting. O casting era a estrutura de funcionários com orquestra típica e roteiro das novelas desenhado, roteiro produzido pelo Jimmy Rodrigues, radioatores, enfim, o que a gente hoje vê, né, em termos de produção de conteúdo. Quando a gente pesquisa, a Rádio Caxias já era um grande gerador de conteúdo, né, de uma forma extremamente profissional. Nós vamos ver, agora vamos entrar vamos ouvir, né, porque estamos falando de rádio, como eram as radionovelas da década de 50. Aí uma radionovela produzida pelo Jimmy Rodrigues, roteirizada, e que transportavam as pessoas para Buenos Aires. O título da novela era Recordações Portenhas. Vamos ouvir o áudio da época e os senhores vão poder ter uma ideia de como é que era transportada a imaginação do ouvinte. Recordações Portenhas, um programa produzido e dirigido por Cláudio Maciel e escrito por Jimmy Rodrigues. E agora, ouvintes, fechemos os olhos e imaginemos que um dos rápidos, seguros e modernos DC-3 da fama nos leva a Buenos Aires. Chegados à capital portenha, corramos a calle Corrientes e entremos na boate Buenos Aires. Nesta boate encontraremos novamente os personagens da nossa história. A orquestra típica faz moldura musical a uma valsa cantada por Marina. Imaginem que a produção era toda local, né? Desde a parte do roteiro, e se vendia, né, no comércio local. A rádio, desde o seu início, ela era uma empresa, uma oportunidade comercial, como é até hoje, dependendo de anunciantes. Aliás, a rádio vem para cá. O Malvê, quando instala emissoras no interior, ele estava buscando justamente e tinha um sócio do Rio, de levar esse novo meio, que era o meio eletrônico, de publicidade, né? E em Caxias, com a liderança do senhor Nestor Riso, ela adota a Rádio Caxias de uma série de equipamentos muito importantes que propiciaram, inclusive, a presença dessas gravações. Aliás, sobre as gravações, nós temos aqui uma história aqui da SIC ainda. Existe uma gravação, imaginem os senhores que o primeiro gravador, não é esse de rolo, era ainda tempo de fio. Quando foi adquirido pela Rádio Caxias, o então Nestor Riso trouxe para foi presidente da nossa casa, Ari Zatti Oliva, que era um grande tríbuno, né? E deu para ele o microfone. Então ele fala: o Riso está me dando esse microfone aqui, pela primeira vez eu vou ouvir a minha própria voz. Como será a minha própria voz? Que até então era uma tecnologia nova. Hoje a gente fala em termos até de transmissão. Essa gravação está nos arquivos da Rádio Caxias. Bom, na década de 60 começa então uma expansão cultural, né, da emissora. Por quê? Além, evidentemente, da concorrência, começam a vir outras emissoras. Nós passamos a ter a Rádio Independência e também depois a Rádio Difusora. E a Caxias, então, começa a trabalhar muito na questão de atrações, principalmente quando se fala em termos de musicais. E na comemoração dos aniversários da rádio, há uma verdadeira ponte aérea de trazer artistas, os grandes astros da música, do rádio na época, para cantar aqui em Caxias do Sul. E no jornalismo também, vejam que a gente já consegue, desde lá dos seus primeiros dias, existem gravações do Rádio Jornal do Meio-Dia, fato que vem até hoje a tradição, né, do jornalismo dessa emissora. Aqui
a rádio já está no City Hotel e já é anos 60. O City Hotel amplia, né? Aqui já é uma promoção bem na frente da emissora, onde nós vamos ouvir áudios originais dos anos 60, das ações culturais, a visita de artistas e promoções da Rádio Caxias, onde na festa de aniversário, né, na comemorações de aniversários, esses grandes artistas que por aqui passaram, inclusive com uma grande surpresa que eu vou trazer aqui. Vamos lá, acredito que alguns da plateia devem ter até frequentado esses shows aqui. Vamos passando a nossa transmissão para o Recreio da Juventude. Para o aplauso de todos vocês, Hebe Camargo. O primeiro show comemorativo do 15º aniversário da Rádio Caxias. Alegria aniversário do Manchester. E o rock ganha. Agora para o aplauso de todos, Celi Tony Campeiro. Classe de ópera encontra-se neste momento numa das suas grandes noites. Estarão cantando para comemorar o 16º ano de existência da emissora caxiense, uma constelação de astros e de estrelas de nossa música. Aplausos a Agnaldo Raiol. Tenho o prazer de cantar para vocês. Não pode ser. Alô, amigos, a partir deste momento vai ser movimentada a equipe de esportes da Rádio Caxias, Diretamente do estádio Alfredo Jaconi, na narração do cotejo de Juventude Flamengo. O Rádio Jornal Cerveja Pérola, no Brasil e no mundo. Mário Gardelinha escreveu para Rádio Caxias do Sul e Rádio Independência, e Osvaldo de Assis apresenta o comentário do dia. Vejam que algumas pessoas, os colegas da imprensa, começam a aparecer na emissora e começam a evoluir, né? Entram bem jovens, começam a estar amadurecendo. É o caso do Nestor Golo, começa a aparecer bem jovem ali o Vivaldo Vargas, e a presença da rádio, ela se dá cada vez mais, não só do jornalismo, mas também na parte esportiva. A partir dos anos 60, começa uma figura que muitos aqui conheceram, Dante Batista Andrés, né? Tão lembrado. E o Dante começa, junto com o Golo, a trabalhar muito a questão do esporte. Existiam as paradas do esporte. A dupla não era Caju na época, era Fluminense, né? Era o Flamengo, Fluminense, ligado ao Weber e ao Juventude, e todo o esporte amador. Nos anos 40 ainda é lançado no mês de novembro, e agora vai fazer 80 anos, o programa Esportes na Onda, que junto com a rádio sempre traz essa tradição da Rádio Caxias de acompanhar o esporte. Mas a gente falou o esporte, eu vou deixar mais para frente. Falou dos artistas que aqui estiveram na Rádio Caxias nos anos 60, e vocês viram ali a presença de uma menina, Elis Regina. Em 61 tinha apenas 16 anos, e ela gravou seu primeiro disco no Rio de Janeiro, e se apresentou aqui no Cine Teatro Ópera no 11º aniversário da Rádio Caxias. Pois havia como se diz, uma lenda urbana de que a Elis Regina teria gravado um comercial para Polenta Perdiz. E a gente não acreditava. Está presente aqui as filhas dele. Eu atendia a Corsete Alimentos, e vocês lembram do nosso saudoso amigo José César Neto, presidente do Sindiale? Uma ocasião, o seu César me disse: Juliano, tem aqui uma bolacha, que tem uma gravação da Elis Regina gravando um comercial da Corsete. Nem tinha mais como ouvir, porque esses discos, na verdade os formatos de gravação de rádio naquela época eram de discos.
E aí o seu César me entregou o disco, a gente fez uma gravação, eu usei no documentário sobre a história do rádio e da televisão um comercial, mas eu não acreditei que aquele comercial fosse gravado pela Elis Regina. Muitas pessoas comentavam: existe esse comercial, alguém tem. Ao pesquisar o acervo da Rádio Caxias e ao verificar as gravações da Elis Regina, vocês notam que ela tinha apenas 16 anos, era uma menina. E aí se chegou justamente a esse material. Então, eu trago aqui com muita satisfação uma exibição de um comercial gravado pela Elis Regina no estúdio da Rádio Caxias, porque a Rádio Caxias na época era também provedora de gravações, né? Não só o que ia para o ar, né? Mas os jingles eram gravados, para que os senhores tenham ideia, em discos de acetato e produzido então nesse estúdio da Rádio Caxias. Como eu falei, uma emissora dotada de plena tecnologia para a época. Então, na presença aqui das filhas do seu José César Neto, a Ana César, e também da Magda Corsetti Terrenzini, que ela sempre queria ouvir esse vídeo, e está convocada aqui, e todos os senhores aqui presentes, a SIC, professora Magda Bira, nossa professora do Colégio São Carlos. Eu e o presidente Bira fomos colegas no Colégio São Carlos e acho que aprendemos um pouco, né, Magda? Deu um bom resultado. Então, vamos a este comercial gravado na Rádio Caxias nos anos 60 pela Elis Regina para um cliente Polenta Perdiz. Bem preparado, não tem como comer polenta. Me faz feliz quando a farinha de milho é perdiz. Só a farinha de milho perdiz dá a sua polenta aquele sabor especial que todos elogiam. Degerminada e selecionada, a farinha de milho perdiz garante a obtenção de uma polenta de excepcional e incomparável paladar. Polenta só é polenta de fato quando a farinha de milho é perdiz. Farinha de milho perdiz, fabricação de produtos alimentícios Corsetti, Sociedade Anônima, Indústria e Comércio. Veja só a importância do rádio. Eu vou acelerar aqui porque eu quero incendiar a palestra com os torcedores do Caxias e do Juventude, tá? Bom, vamos lá. Década de 70, modernização da emissora, ela muda de frequência, vai para o edifício Estrela, aumento de potência, todas essas questões técnicas da rádio. Vamos... CYH62. A partir de agora no Rádio Jornal Madesati, um programa elaborado pelo Comando Caxias de Notícia Social, com Marcos Sauer. Amigos ouvintes, excelente fim de semana, divirtam-se. Com as opiniões que eu sempre tive contundentes. Vamos torcer, vamos vibrar, a nossa equipe vai comandar. Boletim da Copa. Estamos iniciando a apresentação de hoje do programa Tema Livre. Realizadora entre os feitos e as conquistas da comunidade e a atuação da Rádio Caxias. Em 1980, a Rádio Caxias foi adquirida pelo empresário Paulo Triquês. E aí eu quero render aqui a minha homenagem à família Triquês por manter a Rádio Caxias como ela é. As demais emissoras, Alessandro, você que é também de rádio, que começaram com o Balvê, todas já estão descaracterizadas. E a Rádio Caxias mantém a sua tradição de falar para a cidade e mantém todo esse seu patrimônio imaterial. E para explicar essa compra do Paulo Triquês, nós já exibimos isso aqui, mas só para que os senhores reforcem o que foi, e ele não sabe ainda, mas eu vou exibir aqui o motivo de um depoimento de uma pessoa que é muito querida, e já não está mais aí com nós, entre nós, mas o José Domingos Suzinho. Ninguém mais sabia qual era o plano do Paulo Triquês. Ele começa o projeto a mentalizar em 86. E pouca gente sabia, né? Ninguém sabia, a não ser ele, onde é que ele pretendia chegar. E chegou. Que era resgatar, através
da compra, da aquisição dos direitos de concessão sobre a Rádio Caxias, resgatar a memória do avô, Joaquim Pedro Lisboa. E se os Balvê, que pediram muito e ele pagou, tivessem pedido mais, ele teria pago mais. Porque ele não ia descansar enquanto não devolvesse para a cidade a propriedade da Rádio Caxias. ZYK 230, 930 kHz, 20 kW de potência. Rádio Caxias, pioneira do nosso tempo. Emissora líder do sistema trídio de comunicação. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu quero, nesse momento, pedir uma salva de palmas ao senhor Paulo Triquês, justamente por ter, nessa ação, preservado a Rádio Caxias para a cidade. Bom, nos anos 80... Porque futebol é bola na rede. E esse é o futebol, né? Muito boa tarde, agora 4 horas e 12 minutos. Rádio Caxias. Foi o primeiro programa ao vivo no interior do Rio Grande do Sul, foi o Cancioneiro das Coxilhas. 11h33, nós voltamos em seguida para concluir a edição do programa Realidade. Carlos Roberto Petri. Pré-estreia do filme O Quadrilho. Nós estamos dando uma passada pelas vozes da Rádio Caxias, tá? Eu estou acelerando porque agora eu cheguei numa coisa que vai incendiar, que é no arquivo de vozes. Nós temos 2 jogos pequenininhos, é um curtinho, do Caxias e 2 do Juventude. O primeiro é numa narração do nosso saudoso Adelar Neves, que certamente muitos lembram, do Caju número 7 em 77, onde havia aquela seleção, um Sedenir, Filipão, Bebeto e a talentosa narração de Adelar Neves. Então, para matar a saudade. Do Caju número 7, pela Rádio Caxias do Sul. Pentearia Luiz Felipe, retira de cabeça, a pelota fica então para a flecha pela ponta. Tá aí o Bagatini para encaixar a bola com o Bebeto. Gol! Bebeto de cabeça, uma torneada sem. Sobre a baliza. Está acontecendo um milagre no estádio Alfredo Jacone. Aqui o Juventude, em 1998, também um áudio por onde a Rádio Caxias, a cidade acompanhou, pela Rádio Caxias. O primeiro jogo, com mais emoção, que teve gols. O Lauro encostou para o Flávio, bateu para o golaço! Flávio, de novo! Essa bola vai sobrar pelo lado direito, a bola vai entrando, gol! Lauro! 3-1 em cima do Internacional! Grande número de veículos, torcedores, bandeiras do Juventude, mulheres, crianças, senhores de idade, famílias inteiras. A festa é muito grande e o microfone da Caxias acompanhando o desfile pelas ruas centrais, em cima aqui, perto da emoção do grupo de jogadores do Juventude. O Juventude, um ano depois, em 99. É o gol, quem sabe, do título de campeão da Copa do Brasil do ano de 1999. Logo no primeiro tempo, tocou para Marte, vai marcar o segundo gol, bateu no gol! Recebeu, bateu de primeira no lado direito do goleiro Wagner para marcar 2-0. Márcio, Juventude 2-0 para cima do Botafogo. Quem sabe o gol do título, Edgar? A jogada começou nos pés do Capone, que roubou na intermediária. Um toque rápido. Agora o Caxias em 2000, também um áudio histórico, e depois eu comento algo que a Rádio Caxias fez logo após o jogo. Cruzou, vai pintar o gol de cabeça do goleiro, gol! Explode o estádio Centenário! A família Grenal vai à loucura! Vai bater direto pro gol! E agora você vai pintar o 0, tira gol! O Gilmar, que é o craque da partida, pegar. Ronaldinho partiu da bola, bateu, Gilmar pegou! Gilmar pegou, terminou o jogo! Terminou, Caxias, campeão! Caxias, campeão gaúcho do
Caxias, com uma defesa do craque do jogo, pegando o pênalti do craque Ronaldinho. Quando o Caxias ganhou, através da Rádio Caxias, a Rádio Caxias fez o contato entre o senhor Francisco Stedley e o presidente do Caxias, Marcos D'Arrigo. E aí, inesquecível isso, o senhor Stedley D'Arrigo, os parabéns, tal, e o Marcos, então presidente, foi através da Rádio Caxias essa comunicação entre o Nelson D'Arrigo, ex-presidente do Caxias. Bom, eu vou acelerar aqui porque o último tem uma surpresa, tá? Bom, na década de 2000, e aí começa a gestão do Guilherme, começa um novo meio, né? O mercado do rádio, ele se funde com a internet. Eu queria só fazer, na década de 90 ali, a Rádio Caxias foi uma das primeiras emissoras, em 97, a ter o seu website e o som na internet a partir do ano 2000 também. Aqui que eu falei para vocês, algumas figuras que começaram bem novinhos. Aqui está o Golo, em 2000, na exposição de 55 anos da Rádio Caxias. Figuras que passaram pela nossa comunidade ligada à comunicação. Vamos ouvir um trecho desse mundo da Rádio Caxias e da interação com a cidade lá no ano 2000. Jornal Fórmula, um trabalho da Central de Jornalismo, chega ao seu final. Nós retornamos com o nosso Persona Singular desta terça-feira aqui em Caxias do Sul. Vocês sabiam que no segundo desfile de carros alegóricos da Festa da Uva do ano 2000, quem desfilou foi a Daniele e não a Fabiane? Eu fui administrado pelo Frei Jaime, aí eu consegui me comportar como um ser humano, sem palhaçada. Eu ouvir também mais uma vez as propostas, os posicionamentos dos candidatos. Os manifestantes avançam novamente contra os brigadianos. Esta é a Rádio Caxias. 7 décadas a serviço da comunidade da Serra Gaúcha. O centro de Caxias do Sul foi tomado por mais de 30 mil manifestantes. Começando mais um Carros e Companhia aqui na nossa Rádio Caxias. Bons amigos da Rádio Caxias, uma boa tarde para vocês todos. Parece que estávamos ouvindo, né, o nosso saudoso e querido Paulo Câncer, e foi dando uma boa tarde. E vocês viram figuras que passaram pela Rádio Caxias, viram as fotos, viram áudios. O áudio às vezes não ficou muito bom, porque eu peço justamente desculpa a vocês, porque são gravações originais. A gente viu a figura aqui do Carlos Mambrini, né, Dante Andrés, várias. Essa foi a equipe da Rádio Caxias lá em 2016, ou seja, 10 anos atrás, já como vai passando, né? Mas eu falava aqui justamente do novo desafio do rádio. Nesse momento, o rádio só se fortalece, né, presidente Alessandro, com os novos meios tecnológicos. Porque, mesmo atestado, e aí, dentro dessas novas tecnologias que propicia a mobilidade, o rádio, ao ir para a internet, associou a sua imagem, mas o som sempre foi a grande preocupação. Então, com o rádio você consegue dirigir, trabalhar, ouvindo rádio e se informando. E aí a Rádio Caxias vem acompanhando isso. Primeiro, assim como ela vem mudando as suas tecnologias lá nas outras décadas, migrou para a FM ainda lá em 2012 e em 2015 saiu do AM, sendo uma das primeiras emissoras a já operar apenas no FM, ampliando o seu sinal, mas que hoje é muito além do que a frequência hertziana, que é os 93,5. E a presença de um veículo de comunicação com uma credibilidade da Rádio Caxias de mais de 80 anos, mas principalmente pela condução, né, de seu conteúdo editorial com os seus colaboradores, com os seus jornalistas, com o seu corpo de funcionários, ela sempre tem relevância, principalmente num mundo onde há muita desinformação e nas redes sociais.
Eu só vou dar um exemplo para vocês que eu ouvi do próprio Guilherme agora, há algumas semanas. Nessa questão de rede social, principalmente, vocês sabem, o acompanhamento que a Rádio Caxias faz da dupla Caju. Quando há uma sondagem de um novo contratado, um jogador que está sendo contratado, na rede social se posta, tal. Muitas pessoas, e eu ouvi isso, olha, eu só vou confirmar se o Bruno Mucchi ou o Matheus Maciel, que são os repórteres da Rádio Caxias, setoristas esportivos, derem a notícia. Senão, não sei se é verdade. Isso representa o quê? Credibilidade. E eu acho que isso está desde o início, né, da Rádio Caxias. A expansão através das redes sociais é impressionante. A Rádio Caxias hoje, se você pegar o Instagram, as redes sociais, Facebook, é impressionante a quantidade de conteúdo local gerado pela Rádio Caxias do Sul. Eu tenho visitado a rádio agora, justamente por essas pesquisas, e você entra na emissora, Guilherme, é uma observação que eu faço, parece um set de filmagem, porque os repórteres estão fazendo o seu boletim para a internet, tem um pessoal novo da área de digital, o quadro está fazendo também material, o esporte, né? Logo, Gilberto Júnior, além do 93,5, passa informação pelo próprio Instagram da rádio, trazendo informação. Então, há um cruzamento de informação, onde a rádio consegue aproveitar muito bem as novas tecnologias, mas com a sua premissa básica, que é o conteúdo local. A digitalização, né? Agora em 2020, essa digitalização todas e as celebrações que começaram ainda em dezembro e que os senhores já estão acompanhado não só com essa ação aqui, mas também no ar, através desse resgate histórico de muitos áudios. São poucos e o tempo é curto, né? Mas a gente ao longo do ano está trazendo muitos arquivos originais e que trazem principalmente da SIC, até da contribuição econômica das empresas, pessoas, lideranças. Existe um verdadeiro... Vocês lembram dos programas gravados pelo Paulo Cancian, da verdadeira memória de muitos empresários. Falo isso porque aqui na SIC eu fiz, né, dos depoimentos dos ex-presidentes lá para os 100 anos da SIC. Bom, nós vamos verificar agora como é que está a Rádio Caxias agora, né, na evolução desses 80 anos, os bastidores. Volta com a programação da sua Rádio Caxias às 8h10. Nós já estamos aqui na Praça de São Pedro, onde daqui a pouco os cardeais vão entrar em procissão. Estamos de volta com o nosso persona aqui pela Rádio Caxias. Campo Neutro. Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos chegando com Campo Neutro nesta segunda-feira. Estamos no ar com mais um programa Repertório aqui na Rádio Caxias. Tá levantando, trabalhando na nossa cultura, né? Bola na marca penal, desvio de cabeça, vai sobrar, sabe invadir. O que eu vejo que me dá uma grande satisfação, eu vejo o Guilherme seguindo a mesma filosofia que se incutiu desde o início, entende? Eu acho isso bom. E dentro da filosofia ele entrou perfeitamente dentro da ideia de ter uma emissora local com valores locais e leva muito a sério Rádio Caxias, há 80 anos, a voz da cidade. Essa é uma verdadeira passagem, né? A gente fez um pouco rápido pelo tempo, mas é o case de uma emissora que faz 80 anos e não é simplesmente o fato de fazer 80 anos, mas se manter, o que é muito raro no Brasil. Poucas emissoras chegam a essa idade, né, de mercado e com relevância na sua comunidade, relevância como empreendedora, né, como empregadora, com equipe, né, própria. E aí a gente fala, o Guilherme me contava que são cerca de quase 50 pessoas hoje que estão ligadas à Rádio Caxias, fazendo a Rádio Caxias, não só na parte editorial, mas também a parte técnica. Poxa, eu estou desacostumado em falar no microfone, né? Obrigado, Fran.
E eu vou uma passagem de bastidor aqui. O seu Paulo vendeu para o nosso saudoso amigo Lourenço Castelã a Rádio Independência de Flores da Cunha. Em uma ocasião eu estava num coquetel e perguntei para o seu Lourenço, seu Lourenço, e a rádio aquela de Vêneto, que hoje é a Rádio Mãe de Deus? O seu Lourenço me diz assim: não me fala em rádio. É mais fácil montar uma indústria com 1000 funcionários lá no Nordeste do que administrar uma rádio. Então, essa fala do seu Lourenço corrobora com... Não é fácil, né? É um mercado extremamente competitivo, é um mercado que requer, por ser uma empresa, né, a busca de patrocínios, um produto que tem que ser relevante, manter-se no mercado, e trabalhar a equipe, e uma série de variáveis que só quem é da comunicação sabe. Alessandro, colegas de imprensa, ser empreendedor nesse mercado. Hoje, até com as novas tecnologias, tornou-se mais fácil, mas mesmo assim tem uma série de regulatórios. Oi? Posso? Bom, agora vamos fazer eu tenho uma surpresa aqui. O rádio hoje mudou, né? Ele migrou muitos dos nossos ouvintes, dos ouvintes das emissoras de rádio, estão na internet. As transmissões esportivas estão interagindo no YouTube e as pessoas gostam de ver o que o locutor está falando daquele time, principalmente Caxias, Juventude, né? No nosso caso aqui, e interagindo. Eu gostei disso, gostei. Nós, nesse momento agora de recuperação dos 80 anos da Rádio Caxias, nós colocamos áudios antigos do hino do Juventude, o hino da volta do Juventude, lá de 75, e também o hino, isso é surpresa para o jogo de hoje à tarde, o hino da torcida jovem do Caxias. E pelo YouTube dá uma repercussão muito grande. Eu quero colocar para vocês aqui, está entrando agora, o próprio comercial da rádio não é mais só o local, né? No YouTube, no canal aí. A emissora... tá, vamos tirar o comercial. Enquanto nós estamos aqui na reunião almoço, comemorando esses 80 anos da Rádio Caxias e fazendo essa viagem no tempo com as informações, uma parte da equipe também está comemorando com a razão, né, muito importante da rádio, que são os ouvintes. A Lisete, no programa Persona, já participou hoje, né, do seu programa, foi feito ao vivo lá da praça do quiosque de informações turísticas. O Campo Neutro, programa de esportes da Rádio Caxias, está sendo realizado nesse momento ao vivo de lá. E a gente está aqui, acompanhando. O sucesso que a gente teve lá nas conquistas, mas um sucesso que ainda permanece, né? Olha o Juventude aí, baixando e tal, mas voltou. Gerson Ben, narrador daquela conquista do Caxias. Vamos ver um pouquinho. Série A, caiu no ano passado, mas já está ali no bolo, na expectativa de voltar. O Caxias do ano passado fez uma grande campanha. Marcos Vaz, Gerson Ben, os clubes, Magno, narrador atual, Ancélio Brustolin, eles estão lá na praça, transmitindo ao vivo pela Rádio Caxias. E nós aqui nessa reunião almoço, comemorando, acompanhando o programa por aqui. Essa é a revolução que o rádio tem feito hoje. Ele, além do rádio, ele ganhou com a imagem. Ganhou em exposição, ganhou em audiência, ganhou em cobertura. A Rádio Caxias antes conectava o pessoal do centro com os distritos. O Paulo está lá, o seu Jimmy falava: alô, Ilhéus. É isso, então a rádio... Aí mandava recado pela Rádio Caxias. Hoje, a Rádio Caxias é o elo de ligação entre Caxias e o mundo. Quantos e quantos ouvintes da rádio, tanto no esporte, Gilberto Júnior está aqui, quanto no programa de variedades, Lisete, Valéria, recebem informações via YouTube. Por isso, esse é o canal da Rádio Caxias. Para fechar essa palestra, tá? Eu tinha programado isso, botar esse canal, né, da Rádio Caxias ao vivo lá, está acontecendo agora. E nós vamos linkar com 80 anos depois,
seu Joaquim Pedro Lisboa, cujo Paulo a gente viu aqui, né, da sua intenção de resgatar a cidade, né, resgatar a rádio para a cidade. E o Guilherme, que está há 23 anos já na direção, mais tempo do que os outros gestores todos. O meu pai ficou 23 anos, o Risso 19, trazem no DNA a figura do seu Joaquim Pedro Lisboa, que, além de fundador da Rádio Caxias, foi fundador da Festa da Uva, uma pessoa que tinha grande visão, assim como muitos, né, empresários que nesta casa e mantêm essa casa e desenvolvem a cidade. Figuras como essas são extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Quis o destino que hoje, dia 27 de abril, no dia do aniversário da Rádio Caxias, nós estaríamos aqui apresentando. O seu Joaquim Pedro Lisboa também era diretor, era o funcionário da antiga associação comercial, uma espécie, o diretor executivo o Gelson, né, da CI, então está também de certa forma aqui na casa. Pois então, através do arquivo da Rádio Caxias, para fechar nossa palestra, nós vamos ouvir a palavra do Joaquim Pedro Lisboa no primeiro ano da Rádio Caxias e de que certa forma está bem atual para esse momento de hoje. Eu vou pedir desculpas pela qualidade do áudio, porque afinal é um áudio de 79 anos. Vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Eu fui sempre um sonhador, mas hoje, com a vossa dedicação, eu posso dizer que se realiza tudo quanto sonhei na vida para que Caxias fizesse a sua emissora na altura do seu progresso. O meu abraço a vós todos, pedindo para que continueis nessa orientação sadia para vossa posteridade e para o engrandecimento da nossa rádio. Uma salva de palmas a Joaquim Pedro Lisboa. Não só o fundador, aí eu gostaria de mencionar também as pessoas que trouxeram a Rádio Caxias até aqui. Antigos diretores, os funcionários, pessoas que passaram pela Rádio Caxias, colaboradores e também os que hoje estão aqui, representando os que seguem o ideal do Joaquim Pedro Lisboa. Eu pediria que levantasse o pessoal da rádio neste momento aqui, só para que as pessoas, né, o pessoal conhecesse. Thales Armiliato, nosso coordenador de jornalismo, Gilberto Júnior, coordenador de esportes, Paulo Rodrigues, vocês conhecem, lá também o Zé Teodoro, lá o Marcelo Rocha, que é das redes sociais e do esporte, do comercial, comandado pelo Sandro Gianni, lá também o Jacó, né? Não, isso. O REC. Poxa, quem não conhece o REC? A voz dos comerciais. E tem mais gente. Lisete Ozelame, né? Carlos Quadros. Tem mais alguém aqui? Faltou? Lá a Sandra. Aqui, o Diego, perdão que eu não conheço todos aqui, mas tem lá o Guerras. E faltou uma pessoa, foi de propósito, tá? Duas pessoas que são responsáveis também por isso tudo que vocês estão vendo aqui. A Leandra Romani, que trabalhou com o meu pai na Rádio Caxias lá nos anos 80, e o pessoal que é da área de agência conhece, né, de muito tempo, fazia justamente o comercial, a OPEC, né, da Rádio Caxias, e que retornou à Rádio Caxias nos últimos 2 anos e que catapultou a imagem. E o pessoal tem comentado o que está acontecendo. Isso é resultado da vinda da Leandra Romani e a Valéria Alberti, que também integra a Rádio Caxias desde o ano passado, né? Está apresentando o programa da tarde e que, através da Tunnel Design, juntamente com o Duda, que é sócio dela, marido, é o responsável por tudo isso aqui, em termos de programação visual, de comemoração, de planejamento dos 80 anos. E ao constituir, né, me convidaram para fazer, então, essa curadoria de conteúdos.
Os conteúdos que a gente apresentou aqui são bem, ainda, né, poucos, mas que deu para retratar a passagem dos 80 anos. Eu convido a todos que acompanhem pelas redes sociais da Rádio Caxias e até no ar, esses materiais que estão sendo resgatados e que trazem a história não só da emissora, mas também como da nossa cidade. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer também a presença aqui do pessoal da Soma Publicidade, o Oswaldo Ferreira e Dona Lisete, que são os mais antigos publicitários. Também antigo está o Juarez Daneral, representando aqui a velha guarda, né, da ProEquipe, e assim cumprimento a todos as agências de publicidade, o mercado publicitário, que também está sempre prestigiando a Rádio Caxias. Ok, e a família Cipolla, presidente João Luiz Cipolla, meu padrinho de batismo, está aqui representada pela madrinha Ilva e os filhos, ex-presidente do Cimex e também ex-presidente dessa casa no tempo do ICI. E a minha família, que está aqui, o meu pai não pôde vir, como eu já falei, ficou com medo de se emocionar, mas ele manda um grande abraço a todos os amigos, ele sabe que muitos aqui queriam vê-lo, ele está bem, está com vai fazer 95 anos agora em maio. A minha mãe está aqui representando, os meus filhos Tomás e Rafael, há exatamente 15 anos atrás, no dia 27 de abril de 2015, Magda era portuguesa, matemática, 2011, nós lançamos o filme no ar, a qual o Jimmy Rodrigues era o avô, e o neto, aquela criança, está aqui, ó, sentado. O Rafael, meu filho, agora doutor, né, medicina veterinária, e está aqui o Tomás também. O meu irmão Carlos, que frequentou a Rádio Caxias mais do que eu, ainda desde do City Hotel, veio para cá quando meu pai veio viúvo. E a minha irmã Cristiane, casada com o Dr. Rodrigo Menegatti, que também colega do Guilherme, né, de longa data aqui. Então, em nome da minha família, eu quero agradecer também os meus colegas de imprensa, colegas de comunicação. É um prazer estar aqui representando todos vocês nesse momento especial. E a todos, muito obrigado pela presença hoje aqui. E a família Triquês, Guilherme, seu Paulo, muito obrigado. Bira, a gente rever. Eu só esqueci de agradecer a presença da Fabiana, filha que está também no DNA da comunicação da Rádio Caxias, porque o Luiz Carlos de Lucena também é foi um grande comunicador da nossa emissora. Um abraço a todos, uma boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos ao Juliano pela apresentação. Nós vamos então encerrar para entregarmos sempre a RA no horário que a gente tem programado com vocês. Até segunda. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul está mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Cuidar da sua saúde vai muito além da consulta, do diagnóstico, do tratamento. Cuidar de você é nos emocionarmos juntos, é escutarmos uns aos outros, é estarmos conectados onde você estiver. É criarmos uma relação de confiança, é contarmos sempre que precisarmos. A saúde nos mantém lado a lado, o cuidado nos torna parte do todo. Círculo Saúde. O bem-estar nos aproxima. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo.
Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Tudo começa pelo movimento. Ser protagonista global em soluções de mobilidade é nossa visão e nossa realidade. Diariamente, somos guiados pelo propósito de aproximar pessoas. Construímos o futuro da mobilidade, guiados por valores essenciais. Com inovação, conexão e protagonismo, nós movemos o mundo e nos transformamos com ele. Marco Polo, protagonista em mobilidade. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas.
Sicredi é ter com quem contar. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em roda da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botei ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo tava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.